A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Aí, gente, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, gente. Um beijo no coração de vocês. Levanta a cabeça. Aí acorda cedinho, né? Tá nesse aí, domingo lindo. Tem gente que tá deitadinho só ouvindo a rádio ali ou pela internet. Então, gente, não importa o que aconteceu. Levanta a cabeça. Tira o peso, tira a importância. Toca. Vai pra frente, perdoa, solta, deixa ir embora, lá pra trás. Olha pra frente e anda. Isso, esquece, não faz drama. Desce de cima do pedestal do drama, que aí você vai ver que teu corpo vai responder positivamente. Porque este programa de linguagem do corpo trabalha isso. Mostrar a sua conduta, mostrar o comportamento, tipo de pensamento que você tem. Nós temos uma glândula no centro da cabeça, chamada hipotálamo. Essa glândula produz materiais químicos, né? Enzimas, conforme as emoções, os sentimentos que você tem durante o dia. E não fica só ali. Essa enzima ou essas toxinas, elas são lançadas na corrente sanguínea e vai intoxicar o seu rim, o seu fígado, todo o seu sangue, daí começam as doenças. Então, toda a raiva mantida por muito tempo, nem que seja assim, ó, todo dia você sente um pouquinho da raiva, todo dia você sente um pouquinho de tristeza. Isso daí vai acumular, vai te trazer doença, vai somatizar. E hoje, por exemplo, eu vou falar sobre os pulmões. Doenças em pulmões. Os órgãos duplos, pulmões, rins, ovários, representam duas polaridades, o yin e o yang, ou, representado mais fortemente, papai e mamãe. Então, nós sabemos pela medicina chinesa antiga e pela medicina egípcia antiga que o pulmão direito representa a mamãe, o pulmão esquerdo representa o papai. E olha que interessante, o coração, ele fica entre os dois pulmões. Então, a gente sabe que essa energia do coração, do amor, do perdão, daquele sentimento de criança alegre, ele representa a harmonia do casal. Quando você critica demais o seu relacionamento amoroso, quando você vê defeito demais nas pessoas, quando você tem uma imagem, um modelo da sua infância, de como você viu seus pais. Um modelo de desarmonia, separação, distanciamento, ou brigas, ou frieza dentro de casa, você vai repetir a vida dos seus pais por uma honra inconsciente. Você honra os seus pais de várias formas. Porque honrar os pais de forma consciente é alimentá-los, cuidar deles com carinho, dar tudo de bom. E honrar inconscientemente é repetir a vida deles para que a gente possa estar em comunhão com eles. Então, inconscientemente, a gente repete as tristezas ou as alegrias daquilo que eles nos demonstraram, no modelo que eles deixaram, o legado que eles deixaram para a gente. Então, nós sabemos que pessoas que têm problemas pulmonares, não importa o nome que você está dando aí para a doença, basta ser no pulmão. Problemas no pulmão significa que a pessoa é infeliz no amor por modelos anteriores. A pessoa é crítica demais contra o cônjuge, não consegue amar profundamente, não consegue ver o lado bom, não consegue sentir gratidão pelo relacionamento amoroso. Daí a pneumonia, bronquite, asma. Aí olha só, Lu, me perguntaram agora, eu ouvi o ouvinte falando, mas e as crianças? Então, aí eu ia falar assim, mesma coisa. Ué, mas os papais têm culpa? Pois é, mas olha só, papai e mamãe nunca terão culpa, nunca. Cada criança que chega ao mundo,
Ela olha para o pai e para a mãe e sempre vê como algo ultrapassado, porque as gerações vão chegando de forma diferente. Mais evoluídas, Mais né? evoluídas ou involuídas, não importa, né? Não importa. Mas ela olha sempre papai e mamãe como ultrapassados, como exigentes, como negligentes. Sempre as crianças têm alguma crítica contra a prisão, contra a falta de compreensão. Por quê? Criança quer tudo na hora, do jeito dela. Até ela entender que tais coisas não podiam, ela fica com bronca do pai e da mãe. E muita gente olha e fala, só por causa disso? Só que para a criança tem um peso muito grande. Você vê que a criança grita às vezes, cai no chão. Berra. Aquele ódio. Fica rolando no Fica chão, rolando né? no chão. Sapateando. Ou ela fica de bico, travada e não fala mais com ninguém. Então são emoções. Olha o que eu vou falar, hein, gente? As crianças, às vezes, têm emoções muito mais pesadas e de ira do que adulto. Porque o adulto controla, a criança não controla. A criança é controlada. Então, ela vai alimentando uma coisa dentro dela de raiva contida. Até que ela vai crescendo, tem que ir para a escola, tem que seguir regras, mas aquilo ficou mal resolvido. Às vezes o papai e a mamãe deram tanto carinho para elas, mas não deu um brinquedo que ela queria. Então, assim, é muito complicado educar. É uma arte. Então, tem que ter muita sabedoria, muita paciência. O casal, na verdade, deveria fazer terapia antes de casar, para poder entender os seus próprios erros que vão ser transferidos para a criança sem eles saberem. Então, olha só. Criança com bronquite e asma, a gente já sabe que papai e mamãe, por reflexo, né, por ressonância, o papai e a mamãe não se respeitam. O papai e a mamãe ou são separados e se criticam mentalmente, ou estão juntos e mantêm um clima horroroso dentro de casa. Ou eles brigam aos berros, ou eles ficam frios um com o outro dentro da casa, sem qualquer envolvimento de ternura. E a criança tem bronquite e asma. Agora, não pense que é porque a criança está vendo. A criança pode estar na casa da vovó e ela está captando. Sabe por quê? Teríamos que dar um pouquinho de aula sobre física quântica, né? Que não existe tempo, espaço e distância. Então, já existe uma conexão espiritual entre os pais e os filhos. Está até no Evangelho, né? Que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, não tem essa de que aquele fruto está estragado. Eu fiz de tudo de bom e o fruto está estragado. Não, você vai ter que reconhecer que seus sentimentos mais secretos, viu, papai e mamãe, são pesados, de raiva, de bronca, de mágoa, de medo. E tudo isso que vocês sentem em segredo ou não, está transmitindo, irradiando à distância para os seus frutos, que terão conexão com vocês até o último instante dessa vida. Então, para que os filhos sejam saudáveis, para que os filhos sejam felizes, inteligentes, bondosos, os pais terão que ser amigos no mínimo, terão que se perdoar, terão que conversar e terão que ter uma espiritualidade, seja religiosidade ou até terapia, alguma coisa que os faça compreender, pelo menos, as leis do universo, de que semelhante atrai semelhante. E a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito. Tudo que você pensa, fala e faz são ondas vibracionais, são frequências vibracionais. Lança para o universo e ele te devolve? E ninguém casa com a pessoa errada, né? Então, assim, você pode não ter casado com a sua alma gêmea, porque a alma gêmea existe. Cara metade, não. Porque a gente não tem metade da cara, não, né? Ficar esperando alguém para completar o... Ou depositando a felicidade em alguém, já pensou? Pensou? A cara metade é que faz isso. Ela fica incompleta a vida toda e aí chega alguém que a faz feliz. Aí quando essa pessoa morre, trai ou vai embora... Levou a felicidade Levou, dela. ela fica metade de novo, com meia cara. Então, é assim, para você ser feliz no amor, já que estou falando de pulmões, que o coração está no meio e que o pulmão, ele fala de amor, para você ser feliz no amor, você vai ter que ser feliz com você antes. Você terá que ser uma pessoa inteira, uma pessoa que gosta de si mesmo, que está se realizando na carreira ou na missão espiritual, ou que está construindo algo nobre para a humanidade antes de você ter um relacionamento amoroso. Porque se você
já que, né, deveria entender as leis de semelhante atrai semelhante. Se você tá um cocô, né, por dentro, você vai atrair quem? Um igual. Você ia falar. Outro cocôzinho. Um outro cocôzinho, disfarçado, perfumadinho, né? Um lacinho. Um lacinho. Então está na hora de você amar mais, perdoar mais. Eu sempre sugiro, né, uma proposta que eu faço aos meus alunos, ouvintes, leitores, né, que acesse o meu site linguagemdocorpo.com.br ou adquira os meus livros de linguagem do corpo, porque lá dentro tem a oração do perdão. E essa oração do perdão é fundamental que faça 3 meses, é um padrão da mente, 3 meses, Na é verdade, um ciclo. a gente chama de oração, mas ele é um bate-papo, né? É um bate-papo do inconsciente. O eu da pessoa com o eu do pai e da mãe, porque é a criança interna que para no tempo. Né? Então assim, quando você está fazendo a oração do perdão, mesmo que, olha só, esses 3 meses, faça a oração do perdão somente para o papai e a mamãe biológicos. Não deve fazer oração do perdão para mais ninguém durante este período que eu vou propor. 3 meses. Você faz um dia, uma vez do dia só. Um dia para o papai, o outro dia para a mamãe. Aí no outro dia, para o papai de novo. Para você não confundir. Confunde sim. Claro que confunde. Opa, a criança interna, que é o que o Lu falou agora, a criança interna que está lá escondidinha no inconsciente, Tá birrenta lá. ela não quer que você faça a oração, porque ela não quer perdoar. Tá? É uma ideia do subconsciente. Então, ela vai te sabotar de alguma maneira. Vai fazer você dormir, esquecer de fazer a oração, esquecer, por exemplo, caramba, eu fiz ontem para o papai ou para a mamãe? Você fica confuso. Então, escreve na folhinha de data, fala assim, P. No outro dia, M. No outro dia, P. Então, você, se tiver essa disciplina, essa perseverança, você depois vai mandar e-mail pra gente dizendo, Cris, Lu, como é inacreditável. Que reboliço. Mas que inacreditável. Reboliço pro bem, hein, O gente? poder Sim. da oração do perdão. Toda oração tem um poder muito grande. Porque mexe com a criança interna. Levanta tudo que estava mal resolvido, por isso é o tal do reboliço. Na verdade, esse reboliço é dentro de você. Sim. Os conflitos, tudo aquilo que estava mal resolvido, que ia gerar uma doença Vem feia. tudo pra fora. Vem pra fora. E vem pra fora assim, ó, com claridade, com lembranças, com choro, com esclarecimentos. É fundamental que vocês façam a oração do perdão, principalmente quem tem problemas pulmonares. Porque se você não aprender a perdoar, se você não aprender a elogiar, a agradecer com alegria, não com teatro, com alegria, aquela coisa gostosa de criança, aquele coração leve, saia da posição de vítima. Olha, vou brincar, mas vou falar sério, olha só. Você, do signo de Peixes, Câncer e Escorpião, que vocês têm um dom sagrado, emocional, de compreender as pessoas, de se colocar no lugar das pessoas. Vocês são sensitivos, vocês são sensíveis, vocês são chorosos. Agora você vai bater. Vou dar uma surra, né? Então, olha só. Vocês, principalmente, precisam fazer a oração do perdão. Por quê? Porque o drama que existe dentro de vocês, a sensibilidade exagerada que existe, faz com que vocês, diversas vezes, se não for a maioria das vezes, vocês colocam de uma forma tão grande o que está acontecendo na vida, que daria até para resolver um problema de uma forma conversada, mais simples, mais objetiva. Mas vocês não conseguem porque vocês colocam o emocional em primeiro lugar, na frente. E acabam distorcendo as conversas, levam tudo para o lado pessoal, se magoam profundamente, interrompem uma discussão que poderia ter resolvido algo tão importante, mas vocês começam a fazer bico, ou grita, ou sai fora, né? Ou fica engolindo aquele sapo com cara de vítima, com cara de bravo, porque vocês são transparentes pra caramba. Então, as pessoas que são de outros signos, gente, signo, eu não estou falando de horóscopo, viu? Signo
E mapa astrológico é científico, é matemático e muita gente colocou aí em jornal qualquer coisa. Igrejas que são radicais tiraram a astrologia da astronomia, então ficou uma coisa mística, uma balela, uma mentira. E nós falamos de uma ciência, pois na Alemanha a astrologia você trabalha de carteira assinada e tem faculdade, porque lá eles têm esclarecimentos. Agora, olha só que interessante, não é ofendendo ninguém não, tá? Se vocês pesquisarem, as pessoas que procuram mais astrologia são presidentes da República, pessoas de grande cultura, pessoas de grande sabedoria. Sabia disso? Sabia que o único papa que não quis astrólogo no Vaticano foi o Bento XVI? Sabia que o Kennedy e a esposa dele usavam astrologia? Napoleão, o Hitler? Todas as pessoas que buscam algo gigantesco, elas vão sempre esbarrar na astrologia. O problema é, quem é que está fazendo o mapa para você? Se a pessoa que estiver fazendo o mapa para você, se diz astrólogo, se diz astróloga, eles têm que estudar muito. Tem que ter o QI alto, porque é muito estudo. Porque é uma ciência. É uma ciência não que é você tem que estudar. Você tem que estudar as energias de um planeta, de uma constelação. A energia eletromagnética, a energia atômica, a energia quântica. Que isso não tem nada a ver com misticismo. Isso é física, né? Então, como muita gente não sabe, quando a gente começa a falar de signo, de astrologia, a pessoa fala assim: eu não tenho signo, isso não existe, eu não acredito em horóscopo. E você bloqueia uma oportunidade gigantesca de você saber de uma ciência que está dentro do Evangelho de Lucas. Mas ele é apócrifo. Não, de Lucas não. De Lucas está dentro, da Bíblia. Porque esqueceram, Constantino, o último imperador de Roma, esqueceu de tirar. Ele diz assim num versículo, ele fala assim, em Lucas: eu verei sinais do sol, na lua e nos astros para guiar a minha vida. Não é navegação, não. Viu? E tem outras cositas mais lá. Então, assim, já que você está ouvindo a Rádio Mundial, eu acredito que você seja cabeça aberta, não é? E na Rádio Mundial você tem várias oportunidades, várias linhas de trabalhos para que você possa se identificar ou não. Se você não se identifica com o meu trabalho ou com o trabalho de outra pessoa, não critica, sabe? Não fala mal, senão você vai ter problema pulmonar. Porque se você não gosta de alguma coisa, outro gosta. Eu tenho um público gigantesco no mundo. Porque nós temos o programa de quarta-feira. Tem o programa de quarta-feira. E eu digo que assim, que eu tenho um público gigantesco, como também um monte de outros comunicadores da rádio também tem públicos gigantescos. E nós falamos de forma diferente. Então, olha só, tem gente que se identifica com a gente aqui, tem gente que se identifica com outro agente lá. Então, se você não se identificar, muda de canal, né? Para que você não fique doente. Porque quando você sai falando mal, criticando, seja família, seja um programa de TV, seja política, seja lá quem for, você vai começar a ter catarro, sabia? Aquele problema. Aquela secreção, né? Do peito. Secreção. Fica chiando, né? Fica chiando. Pessoa que tosse toda hora, que tem crise de tosse toda hora. Tosse significa raiva pela linguagem do corpo. Significa que você tem, literalmente, raiva entalada na garganta. Então, assim, os estudos da linguagem do corpo, dessa leitura da psicologia, da correlação da mente com o corpo, a gente ensina técnicas. Então, se a gente ensina técnicas, significa que não é místico, não é? Então você pode aprender a ler o rosto, você pode aprender a ler o corpo, você pode aprender a controlar as emoções, existem testes, técnicas. Então, só um toque para vocês. Em agosto, começa o meu curso longo, oficial, que é uma vez por ano, de linguagem do corpo e leis universais. Começará pela primeira quarta-feira de agosto, às 14 horas ou às 20 horas.
E não pode de jeito nenhum faltar na primeira aula. Se você faltar na primeira aula, então você não poderá seguir o curso. Por quê? Porque eu vou explicar tudo o que vai acontecer e você não poderá entrar no curso sem saber o que vai acontecer. Porque aí você vai poder decidir. E você vai ter vivências, vai aprender tudo sobre linguagem do corpo e no final a gente viaja para Ubatuba, que termina o curso lá com vivências terapêuticas, tá bom, gente? Olha, então o Luiz Cairo, ele vai passar para vocês agora a nossa agenda do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Que fica na Vila Mariana, na Rua Pelotas 106. São bem Paulo. Bem em frente ao Shopping Pelotas ali. Isso, 15 minutos a pé do metrô Ana Rosa. E lembrando que nós temos o programa também todas as quartas-feiras, às 8 da manhã também. Tá? E no YouTube, né? No tem YouTube, toda a programação. Então vamos lá. Hoje, das 10 às 14 horas, né? Hoje, no domingo mesmo, curso e iniciação de Reiki 1. Isso. Método Zui tibetano, que vai ser lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Com certificado, hein, gente? Amanhã, segunda-feira, dia 25, às 20 horas, a Cris vai ministrar uma palestra beneficente, gratuita, lá em Mogi das Cruzes. Ali é lindo. Em prol da ABCCAT, que é uma entidade que lida com pacientes portadores de câncer. E o ingresso serão 2 litros de leite ou sabe aquele sustagem? Latinha de sustagem. Que eles têm necessidades especiais, né? Que é para você ajudar o Hospital de Câncer de Mogi das Cruzes. Dá o telefone do Luiz nosso e da Lourdes. Irmão Luiz e da Lourdes. É o 11, né? 4796-8221. Repete. 4796-8221. Esse aí é o telefone lá da BCCAT. Então nós também, nós vamos levar todos os nossos livros de linguagem do corpo, porque muita gente adora, né, no final da palestra, dar continuação aos estudos. E nós estaremos com os livros lá na bancada, tá? No dia 26, na terça-feira, serão 2 palestras lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Vai ser uma vai ser Prosperidade Financeira com Espiritualidade, que sou eu, Luiz Cairo. Maravilhosa palestra. E na outra sala, a palestra só para mulheres. Uau! Como ser feliz no amor pela linguagem do corpo. E essa é a Cris que vai ministrar. Eu que vou dar. Então, assim, às 8 da noite, 2 salas. Se você quer aprender ter prosperidade financeira com espiritualidade, para entender por que tem problema de dinheiro, por que você não tem uma carreira, o que acontece que toda hora você perde dinheiro, ou não, manda currículo e tal. Então ele vai ensinar você a prosperar de verdade, pela espiritualidade, presta atenção. É uma receita de bolo tão facinha. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Viu? E espiritualidade, presta atenção, não tem nada a ver com espírito. A palavra espiritualidade é elevação da conduta, é aprendizagem sobre si mesmo. E, ao mesmo tempo, às 8 da noite, a palestra só para mulheres, que eu vou ensinar você como você parar de sofrer no amor. Como você entender por que a pessoa te traiu, não é? E como você vai reagir diante do ciúme. O que é o ciúme? Como acabar com o ciúme e as inseguranças no relacionamento amoroso? Como merecer pelo universo ser gratificado com uma felicidade muito grande no amor, no casamento e na família. Então, é terça-feira, dia 26. Tá. E no sábado, né, do dia 30 e no domingo, dia 1º, a Cris vai ministrar um curso de linguagem do corpo e outro de meditação na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. O telefone vai estar no site que depois eu vou passar. No dia 30, no sábado, também, das 10 às 16, o workshop de Feng Shui com o arquiteto e consultor Fernando Caldeira, Luiz Fernando Caldeira. E lá você receberá um brinde que é para você aprender a manipular um baguá. Olha, gente, o Feng Shui, muita gente conhece, mas Feng Shui ou Feng Shui é como você tirar as energias negativas da sua casa, do seu escritório, fazendo certas mudanças de aspectos naturais, mudanças de cores, símbolos. Então, o nosso amigo Luiz Fernando, irmão,
Ele é arquiteto e consultor de Feng Shui. E ele vai ensinar você no sábado, dia 30, no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica na Vila Mariana, São Paulo. Então ligue já para perguntar coisas lá, as informações. Ligar amanhã, né? Não pode ligar hoje, sim, que vai ter gente lá. Tem gente lá, né? 011 5082 2822 ou www.linguagemdocorpo.com.br. Não entendi nada. Telefone 011 5082 2822. E o site é o www.linguagemdocorpo.com.br. E nesse site você tem lá a página lá de programação, onde você terá todos os eventos da Cristina Cairo. E tem também o link, que é para a nossa loja virtual, que é o www.lojacristinacairo.com.br. Você recebe o livro na sua casa e também pelo site você fica sabendo quais as outras cidades que nós temos marcado já até o final do ano. São várias cidades do Brasil que terá curso de linguagem do corpo, meditação. Inclusive nossa expedição para o Egito em setembro e para o Peru em julho. Legal, gente. Mais informações, ligue 5082-2822. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos e paz profunda. Tchau. Pais têm culpa? Pois é. Mas olha só. Papai e mamãe nunca terão culpa. Nunca. Cada criança que chega ao mundo, ela olha para o pai e para a mãe e sempre vê como algo ultrapassado. Porque as gerações vão chegando de forma diferente. Mais evoluídas, né? Mais evoluídas ou involuídas, não importa, né? Não importa. Mas ela olha sempre papai e mamãe como ultrapassados, como exigentes, como negligentes. Sempre as crianças têm alguma crítica contra a prisão, contra a falta de compreensão. Por quê? Criança quer tudo na hora, do jeito dela. Até ela entender que tais coisas não podiam, ela fica com bronca do pai e da mãe. E muita gente olha e fala, só por causa disso? Só que para a criança tem um peso muito grande. Você vê que a criança grita, às vezes, cai no chão. Berra. Aquele ódio. Fica rolando no chão. Fica rolando no chão. Ou ela fica de bico, travada e não fala mais com ninguém. Então, são emoções. Olha o que eu vou falar, hein, gente? As crianças, às vezes, têm emoções muito mais pesadas e de ira do que adulto. Porque o adulto controla, a criança não controla. A criança é controlada. Então, ela vai alimentando uma coisa dentro dela de raiva contida. Até que ela vai crescendo, tem que ir para a escola, tem que seguir regras, mas aquilo ficou mal resolvido. Às vezes o papai e a mamãe deram tanto carinho para elas, mas não deu um brinquedo que ela queria. Então, assim, é muito complicado educar. É uma arte. Então, tem que ter muita sabedoria, muita paciência. O casal, na verdade, deveria fazer terapia antes de casar, para poder entender os seus próprios erros que vão ser transferidos para a criança sem eles saberem. Então, olha só. Criança com bronquite e asma, a gente já sabe que papai e mamãe, por reflexo, né, por ressonância, o papai e a mamãe não se respeitam. O papai e a mamãe ou são separados e se criticam mentalmente, ou estão juntos e mantêm um clima horroroso dentro de casa. Ou eles brigam aos berros, ou eles ficam frios um com o outro dentro da casa, sem qualquer envolvimento de ternura. E a criança tem bronquite e asma. Agora não pense que é porque a criança está vendo. A criança pode estar na casa da vovó e ela está captando. Sabe por quê? Teríamos que dar um pouquinho de aula sobre física quântica, né? Que não existe tempo, espaço e distância. Então, já existe uma conexão espiritual entre os pais e os filhos. Está até no Evangelho, né? Que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, não tem essa de que aquele fruto está estragado. Eu fiz de tudo de bom e o fruto está estragado. Não, você vai ter que reconhecer que seus sentimentos mais secretos, viu, papai e mamãe, são pesados, de raiva, de bronca, de mágoa, de medo. E tudo isso que vocês sentem em segredo ou não, está transmitindo, irradiando à distância para os seus frutos, que terão conexão com vocês até o último instante dessa vida. Então, para que os filhos sejam saudáveis, para que os filhos sejam felizes, inteligentes, bondosos, os pais terão que ser
amigos no mínimo. Terão que se perdoar, terão que conversar e terão que ter uma espiritualidade, seja religiosidade ou até terapia, alguma coisa que os faça compreender, pelo menos, as leis do universo, de que semelhante atrai semelhante. E a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito. Tudo que você pensa, fala e faz são ondas vibracionais, são frequências vibracionais. Lança para o universo e ele te devolve? É, e ninguém casa com a pessoa errada, né? Então, assim, você pode não ter casado com a sua alma gêmea, porque a alma gêmea existe. Cara metade, não. Porque a gente não tem metade da cara, não, né? Ficar esperando alguém para completar o... Ou depositando a felicidade em alguém, já na verdade, pensou? A cara metade é que faz isso. É. Ela fica incompleta a vida toda e aí chega alguém que a faz feliz. Aí quando essa pessoa morre, trai ou vai embora... Levou a felicidade Levou, dela. ela fica metade de novo. Com meia cara. Então, se não for a maioria das vezes, vocês colocam de uma forma tão grande o que está acontecendo na vida que daria até para resolver um problema de uma forma conversada, mais simples, mais objetiva. Mas vocês não conseguem porque vocês colocam o emocional em primeiro lugar, na frente. E acabam distorcendo as conversas, levam tudo para o lado pessoal, se magoam profundamente, interrompem uma discussão que poderia ter resolvido algo tão importante, mas vocês começam a fazer bico, ou grita, ou sai fora, né? Ou fica engolindo aquele sapo com cara de vítima, com cara de bravo, porque vocês são transparentes pra caramba. Então, as pessoas que são de outros signos. Gente, signo, eu não estou falando de horóscopo, viu? Signo e mapa astrológico é científico, é matemático e muita gente colocou aí em jornal qualquer coisa. Igrejas que são radicais tiraram a astrologia da astronomia, então ficou uma coisa mística, uma balela, uma mentira. E nós falamos de uma ciência, pois na Alemanha a astrologia você trabalha de carteira assinada e tem faculdade. Porque lá eles têm esclarecimentos. Agora, olha só que interessante, não é ofendendo ninguém não, tá? Se vocês pesquisarem, as pessoas que procuram mais astrologia são presidentes da República, pessoas de grande cultura, pessoas de grande sabedoria. Sabia disso? Sabia que o único papa que não quis astrólogo no Vaticano foi o Bento XVI? Sabia que o Kennedy e a esposa dele usavam astrologia? Napoleão, o Hitler? Todas as pessoas que buscam algo gigantesco, elas vão sempre esbarrar na astrologia. O problema é, quem é que está fazendo o mapa para você? Se a pessoa que estiver fazendo o mapa para você se diz astrólogo, se diz astróloga, eles têm que estudar muito. Tem que ter o QI alto, porque é muito estudo. Porque é uma ciência. É uma ciência não que é você tem que estudar. Uma religião. Você tem que estudar as energias de um planeta, de uma constelação. A energia eletromagnética, a energia atômica, a energia quântica. Que isso não tem nada a ver com misticismo. Isso é física, né? Então, como muita gente não sabe, quando a gente começa a falar de signo, de astrologia, a pessoa fala assim: eu não tenho signo, isso não existe, eu não acredito em horóscopo. E você bloqueia uma oportunidade gigantesca de você saber de uma ciência que está dentro do Evangelho de Lucas. Mas ele é apócrifo. Não, de Lucas não. De Lucas está dentro da Bíblia. Porque esqueceram, Constantino, o último imperador de Roma, esqueceu de tirar. Ele diz assim num versículo, ele fala assim, em Lucas: eu verei sinais no sol, na lua e nos astros para guiar a minha vida. Não é navegação, não. Viu? E tem outras cositas mais lá. Então, assim, já que você está ouvindo a Rádio Mundial, eu acredito que você seja cabeça aberta, não é? E na Rádio Mundial você tem várias oportunidades, várias linhas de trabalhos para que você possa se identificar ou não. Se você não se identifica com o meu trabalho, com o trabalho de outra pessoa, não critica, sabe?
Não fala mal, senão você vai ter problema pulmonar. É, porque se você não gosta de alguma coisa, outro gosta. Eu tenho um público gigantesco no mundo. Porque nós temos o programa de quarta-feira. Tem o 8 programa da de manhã. quarta-feira. E eu digo que assim, que eu tenho um público gigantesco, como também um monte de outros comunicadores da rádio também tem públicos gigantescos. E nós falamos de forma diferente. Então, olha só, tem gente que se identifica com a gente aqui, tem gente que se identifica com outro agente lá. Então, se você não se identificar, muda de canal, né? Para que você não fique doente. Porque quando você sai falando mal, criticando, seja família, seja um programa de TV, assim, para você ser feliz no amor, já que estou falando de pulmões, que o coração está no meio e que o pulmão, ele fala de amor, para você ser feliz no amor, você vai ter que ser feliz com você antes. Você terá que ser uma pessoa inteira, uma pessoa que gosta de si mesmo, que está se realizando na carreira ou na missão espiritual, ou que está construindo algo nobre para a humanidade antes de você ter um relacionamento amoroso. Porque se você, já que deveria entender as leis de semelhante atrai semelhante, se você tá um cocô, por dentro, você vai atrair quem? Um igual. Você ia falar. Outro cocôzinho. Um outro cocôzinho, disfarçado, perfumadinho. Um lacinho. Um lacinho. Então está na hora de você amar mais, perdoar mais. Eu sempre sugiro, uma proposta que eu faço aos meus alunos, ouvintes, leitores, que acesse o meu site linguagemdocorpo.com.br ou adquira os meus livros de linguagem do corpo, porque lá dentro tem a oração do perdão. E essa oração do perdão é fundamental que faça 3 meses. É um padrão da mente, 3 meses. Na é verdade, um ciclo. a gente chama de oração, mas ele é um bate-papo, né? É um bate-papo do inconsciente. O eu da pessoa com o eu do pai e da mãe, porque é a criança interna que para no tempo. Né? Então assim, quando você está fazendo a oração do perdão, mesmo que, olha só, esses 3 meses, faça a oração do perdão somente para o papai e a mamãe biológicos. Não deve fazer oração do perdão para mais ninguém durante este período que eu vou propor. 3 meses. Você faz um dia, uma vez do dia só. Um dia para o papai, o outro dia para a mamãe. Aí no outro dia, para o papai de novo. Para você não confundir. Confunde sim. Claro que confunde. Opa, a criança interna, que é o que o Lu falou agora, a criança interna que está lá escondidinha no inconsciente... Tá birrenta lá? Ela não quer que você faça a oração, porque ela não quer perdoar. É uma ideia do subconsciente. Então, ela vai te sabotar de alguma maneira. Vai fazer você dormir, esquecer de fazer a oração, esquecer, por exemplo, caramba, eu fiz ontem para o papai ou para a mamãe? E você fica confuso. Então, escreve na folhinha de data, fala assim, P. No outro dia, M. No outro dia, P. Então, você, se tiver essa disciplina, essa perseverança, você depois vai mandar e-mail pra gente dizendo, Cris, Lu, como é inacreditável. Que reboliço. Mas que inacreditável. Reboliço pro bem, hein, gente? O poder Sim. da oração do perdão. Toda oração tem um poder muito grande. Porque mexe com a criança interna. Levanta tudo que estava mal resolvido, por isso é o tal do reboliço. Na verdade, esse reboliço é dentro de você. Sim. Os conflitos, tudo aquilo que estava mal resolvido, que ia gerar uma doença feia. Tudo pra fora. Vem pra fora. E vem pra fora assim, com claridade, com lembranças, com choro, com esclarecimentos. É fundamental que vocês façam a oração do perdão, principalmente quem tem problemas pulmonares. Porque se você não aprender a perdoar, se você não aprender a elogiar, a agradecer com alegria, não com teatro, com alegria, aquela coisa gostosa de criança, aquele coração leve, saia da posição de vítima. Olha, vou brincar, mas vou falar sério, olha só. Você, do signo de Peixes, Câncer e Escorpião, que vocês têm um dom sagrado,
emocional, de compreender as pessoas, de se colocar no lugar das pessoas. Vocês são sensitivos, vocês são sensíveis, vocês são chorosos. Agora você vai bater. Vou dar uma surra, né? Então, olha só. Vocês, principalmente, precisam fazer a oração do perdão. Por quê? Porque o drama que existe dentro de vocês, a sensibilidade exagerada que existe, faz com que vocês, diversas vezes, seja política, seja lá quem for, você vai começar a ter catarro, sabia? Aquele problema. Aquela secreção, né? Do peito. Secreção. Fica chiando, né? Fica chiando. Pessoa que tosse toda hora, que tem crise de tosse toda hora. Tosse significa raiva pela linguagem do corpo. Significa que você tem literalmente raiva entalada na garganta. Então, assim, os estudos da linguagem do corpo, dessa leitura da psicologia, da correlação da mente com o corpo, a gente ensina técnicas. Então, se a gente ensina técnicas, significa que não é místico, não é? Então você pode aprender a ler o rosto, você pode aprender a ler o corpo, você pode aprender a controlar as emoções, existem testes, técnicas. Então, só um toque para vocês. Em agosto, começa o meu curso longo, oficial, que é uma vez por ano, de linguagem do corpo e leis universais. Começará pela primeira quarta-feira de agosto, às 14 horas ou às 20 horas. E não pode de jeito nenhum faltar na primeira aula. Se você faltar na primeira aula, então você não poderá seguir o curso. Por quê? Porque eu vou explicar tudo o que vai acontecer e você não poderá entrar no curso sem saber o que vai acontecer. Porque aí você vai poder decidir. E você vai ter vivências, vai aprender tudo sobre linguagem do corpo. E no final, a gente viaja para Ubatuba, que termina o curso lá com vivências terapêuticas. Tá bom, gente? Olha, então o Luiz Cairo, ele vai passar para vocês agora a nossa agenda do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Que fica na Vila Mariana, na Rua Pelotas 106. São Paulo. Bem em frente ao Shopping Pelotas ali. Isso, 15 minutos a pé do metrô Ana Rosa. E lembrando que nós temos o programa também todas as quartas-feiras, às 8 da manhã também. Tá? E no YouTube, né? Tem YouTube, toda a programação. Então vamos lá. Hoje, das 10 às 14 horas, né? Hoje, no domingo mesmo, curso e iniciação de Reiki 1. Isso. Método Zui tibetano, que vai ser lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Com certificado, hein, gente? Amanhã, segunda-feira, dia 25, às 20 horas, a Cris vai ministrar uma palestra beneficente, gratuita, lá em Mogi das Cruzes. Ali é lindo. Em prol da ABCCAT, que é uma entidade que lida com pacientes portadores de câncer. E o ingresso serão 2 litros de leite ou sabe aquele sustagem? Latinha de sustagem. Que eles têm necessidades especiais, né? Que é para você ajudar o Hospital de Câncer de Mogi das Cruzes. Dá o telefone do Luiz nosso e da irmão Lourdes. Luiz e da Lourdes. É o 11, né? 4796-8221. Repete. 4796-8221. Esse aí é o telefone lá da BCCAT. Então nós também, nós vamos levar todos os nossos livros de linguagem do corpo, que muita gente adora, né? No final da palestra, dar continuação aos estudos. E nós estaremos com os livros lá na bancada, tá? No dia 26, na terça-feira, serão 2 palestras lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Vai ser Uma vai ser Prosperidade Financeira com Espiritualidade, que sou eu, Luiz Cairo. Maravilhosa palestra. E na outra sala, a palestra só para mulheres. Uau! Como ser feliz no amor pela linguagem do corpo. E essa é a Cris que vai ministrar. Eu que vou dar. Então, assim, às 8 da noite, 2 salas. Se você quer aprender ter prosperidade financeira com espiritualidade, para entender por que tem problema de dinheiro, por que você não tem uma carreira, o que acontece que toda hora você perde dinheiro, ou não, manda currículo e tal. Então ele vai ensinar você a prosperar de verdade, pela espiritualidade, presta atenção. É uma receita de bolo tão facinha. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Viu? E espiritualidade, presta atenção, não tem nada a ver com espírito. A palavra espiritualidade é elevação da conduta, é aprendizagem sobre si mesmo.
E, ao mesmo tempo, às 8 da noite, a palestra só para mulheres, que eu vou ensinar você como... A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Aí, gente, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Luiz Bom Cairo. dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, gente. Um beijo no coração de vocês. Levanta a cabeça. Aí acorda cedinho, né? Tá Nesse aí, domingo tem gente, lindo. tem gente que tá deitadinho só ouvindo a rádio ali ou pela internet. Então, gente, não importa o que aconteceu. Levanta a cabeça. Tira o peso, tira a importância. Toca. Vai pra frente, perdoa, solta, deixa ir embora, lá pra trás. Olha pra frente e anda. Isso, esquece, não faz drama. Desce de cima do pedestal do drama, que aí você vai ver que teu corpo vai responder positivamente. Porque este programa de linguagem do corpo trabalha isso, mostrar a sua conduta, mostrar o comportamento, tipo de pensamento que você tem. Nós temos uma glândula no centro da cabeça, chamada hipotálamo. Essa glândula produz materiais químicos, né? Enzimas, conforme as emoções, os sentimentos que você tem durante o dia. E não fica só ali. Essa enzima ou essas toxinas, elas são lançadas na corrente sanguínea e vai intoxicar o seu rim, o seu fígado, todo o seu sangue, daí começam as doenças. Então, toda a raiva mantida por muito tempo, nem que seja assim, ó, todo dia você sente um pouquinho da raiva, todo dia você sente um pouquinho de tristeza. Isso daí vai acumular, vai te trazer doença, vai somatizar. E hoje, por exemplo, eu vou falar sobre os pulmões. Doenças em pulmões. Os órgãos duplos, pulmões, rins, ovários, representam duas polaridades, o yin e o yang, ou, representado mais fortemente, papai e mamãe. Então, nós sabemos pela medicina chinesa antiga e pela medicina egípcia antiga que o pulmão direito representa a mamãe, o pulmão esquerdo representa o papai. E olha que interessante, o coração, ele fica entre os dois pulmões. Então, a gente sabe que essa energia do coração, do amor, do perdão, daquele sentimento de criança alegre, ele representa a harmonia do casal. Quando você critica demais o seu relacionamento amoroso, quando você vê defeito demais nas pessoas, quando você tem uma imagem, um modelo da sua infância, de como você viu seus pais. Um modelo de desarmonia, separação, distanciamento, ou brigas, ou frieza dentro de casa, você vai repetir a vida dos seus pais por uma honra inconsciente. Você honra os seus pais de várias formas. Porque honrar os pais de forma consciente é alimentá-los, cuidar deles com carinho, dar tudo de bom. E honrar inconscientemente é repetir a vida deles para que a gente possa estar em comunhão com eles. Então, inconscientemente, a gente repete as tristezas ou as alegrias daquilo que eles nos demonstraram, no modelo que eles deixaram, o legado que eles deixaram para a gente. Então, nós sabemos que pessoas que têm problemas pulmonares, não importa o nome que você está dando aí para a doença, basta ser no pulmão. Problemas no pulmão significa que a pessoa é infeliz no amor por modelos anteriores. A pessoa é crítica demais contra o cônjuge, não consegue amar profundamente, não consegue ver o lado bom, não consegue sentir gratidão pelo relacionamento amoroso. Daí a pneumonia, bronquite, asma. Aí olha só, Lu, me perguntaram agora, eu ouvi o ouvinte falando, mas e as crianças? Então, aí eu ia falar assim, mesma coisa. Ué, mas os papais